Melissa, para assinar? Sim, amiga. Tem na forma virtual. Bom, vou começar rapidinho, porque todo mundo com pressa hoje. Acho que não entrou ainda. Oi, gente. Oi, Bruna. Boa tarde, Bruna. Bom, vamos lá rapidinho. O primeiro item da pauta é a aprovação da ata. Você quer ler a ata, Bruna? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza, só um momento. Então vamos. Então, Tá. vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Bom, a ata é da 19ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no dia 1º do mês de 12 de dezembro do ano de 2023, às 2 horas, às 14 horas, nessa cidade. Realizou-se por meio híbrido, presencial e videoconferência, contando com a presença de 4 membros, sendo eles representando o poder público, a titular Pamela, Diretoria de Meio Ambiente, o titular, a Diretoria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e os conselheiros representando a sociedade civil. Eu, Bruna, no Instituto Amar, e a titular Valéria, a sociedade civil titulares. Todos de forma presencial. Seguindo a ordem do dia, conforme a seguinte pauta: leitura e aprovação das atas anteriores, substituição de conselheiros, apresentação do andamento do regimento interno, outros assuntos se houver. Iniciou-se a reunião, onde a primeira secretária Bruna fez a leitura das 2 atas anteriores para aprovação. Os presentes conselheiros aprovaram. No segundo item pautado, a presidente Pamela informou a substituição da conselheira Patrícia, representando a diretoria de habitação, pelo conselheiro Luciano, também representando a diretoria de habitação. Será feita a resolução informando sobre a substituição dessa cadeira. Como indicado na reunião anterior, a indicação da associação comercial não foi possível ser realizada devido à falta de CNPJ da associação. Ainda neste item, foi citado a renúncia da conselheira titular Marli, com isso deixando vago mais um título, totalizando 2, um titular e um suplente. Devido a essas ausências, foi planejada a alteração da Portaria 422 de 2023. Solicita-se que haja divisão das cadeiras de sociedade civil em comunidade indígena e sociedade civil, ambas vagas. Na terceira vaga, foi indicado pela presidente Pamela Luana, proprietária de um hostel no município. Como penúltimo item, na apresentação das alterações realizadas no andamento interno, sendo elas: artigo 24, sobre as câmaras técnicas permanentes, retirado. Artigo 6º, inclusas as opções de ser presencial e ou remoto. Artigo 27, alteração da quantidade presente, 2/3, e após 15 minutos na segunda convocação, a reunião será realizada com a quantidade de conselheiros presentes. Artigo 33, incluso que depois dos conselheiros, aos demais presentes na reunião só terão direito à voz desde que sejam assuntos da pauta. E artigo 37, alteração de que seja titular e suplente, que não comparecer a 3 reuniões consecutivas, ou 5 alternadas, receberá a comunicação de desligamento. E alterado também o prazo de solicitação de substituição para 20 dias. Como acordado, manteve-se para a próxima reunião, marcada para o dia 15 de dezembro, para a finalização da resolução. Finalizou-se a reunião com os conselheiros ainda em discussão sobre as alterações de leis e regimento interno. Término da reunião, 15 horas. Isso. Aprovada a ata? Tá, foi discutido isso, né? Pode aprovar a ata. Deixa eu pegar a pauta aqui de novo. Isso, então, o primeiro item, a ata aprovada. Aí, o segundo item, os conselheiros substitutos. Então, ficou o Luciano. A Miriam saiu também, do Obras, Partes Públicas. E ainda não foi indicado ninguém para ocupar a vaga dela. Já foi enviado o ofício e não responderam ainda. É... Ô, Bruna, como que ficou você? Você vai sair do instituto? Como que ficou? Então, eu ainda não conversei com a Vanessa, você falou que ela estava ciente, né? Mas eu já preenchi aquele documento já.
Aí, Tá. quando eu for aí presencialmente, eu levo. Ou eu mando, eu escaneio e mando para você. Tá. E assim que tiver tudo pronto, a gente já faz a nova resolução. Então, é isso, os conselheiros. Do referente às alterações do regimento interno, o Biraci, ele fez os questionamentos dele. Pode falar, Biraci. Ficou daquele não precisa seguir a questionamento ordem, lá né? do suplente ter que vir na reunião. O que apareceu na ata, foi discutido de fato na ata, na última reunião, foi o artigo 37, um dos artigos, que fala que a gente vai mudar a redação por titular ou suplente que não estiver na reunião por 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas, será desligado, não é? É isso que consta no que a gente propôs como artigo 37 do Regimento Interno. Acontece que no artigo 16 da Lei Municipal do CONDEMA diz claramente o não comparecimento do conselheiro titular, não titular e suplente, só do titular. Está na Lei Municipal do CONDEMA. O não comparecimento do conselheiro titular a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas durante o período de 12 meses implica na exclusão do CONDEMA. Então, você não pode excluir um suplente. Que muitas vezes o titular está indo na reunião, o suplente não vai, a Casa dos Conselhos está colocando falta. A pessoa faltou, aí está escrito que ela não vai ser excluída da cadeira. Não está falando que não vai ter falta. Já é irregular dar falta para um suplente, porque o suplente, quando o titular vai, ele não é obrigado. Se eu boto presença para ele apronta nesse período da reunião. Ele vai estar marcado como presente aqui, ele vai ser excluído. O problema é o registro de vocês. Outra coisa. No registro não pode ser só presente ou ausente, tem que ter uma terceira linha, não se aplica. Não, então, amigo, está falando que ele faltou. Aí está falando exclusão da cadeira. Deixa eu falar um negócio. Se seguir a lei municipal, no meu entendimento, ele está correto. Não, ele está falando exclusão da cadeira. Não é questão só de exclusão da cadeira. Eu acho assim, você não pode considerar, você não pode falar que o suplente está aí para suprir a ausência de um. Mas ele faltou. Não, se o titular está presente. O titular está presente, ele não faltou. Não faz sentido. Não faltou. Não se aplica a presença dele. O suplente não está nem presente nem ausente. Vou te dar um exemplo. Eleições normais de cargo eletivo. Presidente vem. O suplente, ele pode ou não ficar lá na mesa receptora. Se o presidente faltar, ele entra no lugar do presidente. Ele é suplente. Ele está ali para suprir. Aí tem que botar presença para ele. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. No caso da ausência do presidente ou vice-presidente, o suplente não assume cargo nenhum. Ou ele usa um cargo que der bagunça. Suplente assume o cargo no legislativo. Eu fiz 20 anos eleitoral. Faltando esse. Uma vez faltou Não, o presidente da Câmara, você está dando exemplo. O presidente da mesa. Da mesa. De apuração, de voto. O juiz ou o delegado eleitoral me colocou como presidente. Foi uma nomeação. Houve uma nomeação agora, eleitoral. Por exemplo, o cargo principal da cadeira, ele se faz presente, ele não é necessário se fazer presente. Ele é suplente. Por quê? Ele cobriria, no caso hoje, eu estou cobrindo uma vaga do meu diretor que ele não veio hoje. Aí é o suplente que assume. O suplente não vem, aí toma falta. Aí deixou de suprir a falta. Eu entendo isso. Agora vamos falar em questão de conselhos municipais. As reuniões ordinárias de um conselho municipal, ela é para debater as pautas. Qual é a origem dessas pautas? Da necessidade que vai aparecendo para o conselho. E através de como é feito esse trabalho? Sempre das comissões. As comissões é formada por quem? Por todos os membros do conselho. Quem são os membros? Titulares e suplentes. No regimento interno, sempre deve constar a questão das comissões ou do grupo de trabalho, onde deve falar que cada membro do conselho deve participar, no mínimo, de uma comissão, independente de ser titular ou suplente, os membros. O que acontece na questão dos conselhos municipais? Há uma grande vacância de participação da sociedade civil, do poder público, onde nem o titular nem o suplente vem. Cabe ao conselho determinar em seu regimento interno
como que será feito a questão da presença, se será registro individual ou em o registro da cadeira. Se o titular vem, suplente há necessidade de vir? Em tese, não. Mas o ideal é ele participar porque ele vai fazer parte de alguma comissão dentro desse conselho. Aí a cadeira não leva falta. Agora, se o titular não vem, o titular vai levar falta, que não pode se registrar presença para uma pessoa que não esteja de corpo presente ou de participação de forma online, Titular, sim. e somente o suplente vai levar presença. A cadeira também leva presença, um dos dois estando presente. Então, mas o que eu questiono é o seguinte, que, na minha opinião, não há necessidade de, por exemplo, porque o meu trabalho é fiscalização externa. E área pública. Hoje o Ferreira não veio. Se tiver algum problema em decorrência nesse interim, eu estou amarrado aqui. Então, o que eu entendo é o seguinte, se ele está aqui, não há necessidade de eu comparecer. Porque eu tenho uma atribuição funcional externa para rodar o município. É esse o meu questionamento. Porque, assim, no momento, se tiver uma ocorrência, alguma coisa, eu não vou poder sair da reunião porque o meu diretor não se faz presente, que é o dono da cadeira, e eu estou como suplente. Aí cabe a justificativa. Você entendeu? Aí você não leva a falta, você tem uma falta justificada. Então, mas o que eu estou falando é justamente isso aí. Se ele se faz presente, no meu entendimento, eu não me faço presente. Porque eu posso estar exercendo a minha função externa. Tá, agora, no caso dele, hoje ele não está, eu estou comparecendo. Então, a gente tem conselhos aqui que funcionam dessa maneira e tem conselhos que funcionam de maneira diferente. Cabe ao colegiado decidir o que é melhor. Vai ser falta? Vai ser registrada a falta, a retirada também do suplente, mesmo o titular estando presente? Ou vice-versa? Vai ser falta pela cadeira? Presença pela cadeira? Aí vocês vão ter que determinar e colocar isso em regimento interno. Porque o que a gente deve seguir? O que vocês decretar. O que tiver no De início tem que seguir a lei municipal do CONDEMA. A lei municipal do CONDEMA, no artigo 16, é muito clara. O não comparecimento do conselheiro titular, tá? A palavra titular. Se na lei fala isso, o regimento deve seguir. Então, nós não temos pode que seguir. ferir. É. Então, ele perde Aqui a cadeira. obriga. Não está falando que o suplente não vai levar falta. Você está falando que o suplente não vai levar Está falta. implícito que o suplente não vai levar falta. Ah, então bota o presente Afasta para do ele e titular. aponta na rua. Passa a ser do suplente a hora que o titular está ausente, gente. Como que é Ele está ausente Esse hoje, eu estou aqui. Ele leva a falta. Ele leva a falta. Agora, ele não vem por um motivo ímpar, sem ele se justificar. E eu não fui comunicado que eu deveria substituir. No caso... Mas você tem comunicação. Aí dá para o regimento, que cabe ao titular e O titular ele tem a responsabilidade de vir aqui. Ele me avisou hoje que não compareceria, que era importante que eu fosse. Essa é a função. Aí é outros 500. Agora, por exemplo, eu tenho um serviço que nem ontem, eu expliquei. Ontem eu tinha um serviço em Santos. Eu fiquei o dia inteiro viajando para cá e para lá, para fazer um serviço. Eu não posso parar a prerrogativa da minha função no meu serviço para vir aqui num conselho. Hoje, deu sorte que eu não tenho essa prerrogativa. Se eu tivesse, eu comunicaria que eu não ia poder vir. Você entendeu? Só que eu falaria. Agora, o que eu falo é o seguinte, nos 45 minutos do segundo tempo, eu ficar sabendo que vai ter uma reunião e eu tenho uma prerrogativa. Eu vou dar a prerrogativa para o meu serviço. O calendário é anual, moço. Tudo bem, querida. Eu estou chegando agora. Eu estou chegando agora. Eu já participei de comissão dentro da prefeitura que acontecia a mesma coisa. Só que existia o suplente para suprir no caso. Só que era avisado com antecedência que o titular não viria. Hoje ele comunicou que ele não viria. Eu já estava ciente que eu tinha visto. A Pamela colocou lá no grupo lá. O que eu fiz? Eu já estava ciente. Ele comunicou que ele não viria, então eu estou aqui. Ô, Luciano, a respeito disso, eu sugiro incluir o parágrafo único do artigo 35. O artigo 35 fala: os membros do CONDEMA, previstos no artigo 5º desse regimento, serão substituídos em suas faltas ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. Está no regimento aqui, no modelo nosso. Previamente indicados pelas suas instituições de origem. Eu não sei porque está designados pelo presidente do CONDEMA, aí ficou estranho. E aí eu sugiro colocar um parágrafo único. É responsabilidade do conselheiro titular a comunicação ao seu suplente
para o comparecimento às reuniões do CONDEMA, quando necessário a sua ausência para supri-la. É porque, por enquanto, não está escrito isso, né? É interessante, Porque, assim, porque é a responsabilidade do titular. Veja bem, Colocar o eu entendo suplente. que com antecedência, no mínimo 24 horas. Porque, se, por exemplo, você Pode colocar isso no titular texto, da né? Com cadeira. antecedência mínima de 24 horas. Você é o presidente, o representante da cadeira. Aí você Escreve aqui. tem uma consulta médica, você não vai poder estar no dia e horário. O suplente tem que ser comunicado que, ó, eu não vou poder estar lá, então o suplente vai. Eu acho que é digno isso, né? Pelo menos é o direito de falar, não, eu fui avisado, eu tenho que comparecer. Salvo caso, que nem eu tive ontem, que era uma demanda de serviço, aí sim eu comunico o conselho que, infelizmente, por um motivo ímpar, não vou poder participar, para justificar que eu tenho uma obrigação funcional que eu tenho que cumprir. E aí eu acho certo. Entendeu? Agora, assim, a obrigatoriedade, na minha opinião, de ambos, eu acho que vai em confronto com a lei municipal. E o titular da cadeira que tem que se fazer presente. Isso é endossado pelo artigo 35, né? Sim. É, Que só o que suplente referente ele à vai pauta, suprir ele a falta continua do com titular. falta. Não, tem que colocar um não se aplica na tabela de vocês. Mas No aí caso não do está falando CONDEMA. que ele não fica com falta. Como que eu O vou titular botar? vem, o Botar suplente não presente não todo. aparece, não coloca nem que ele esteja presente nem ausente. Fala, não se Então, aplica. coloca, porque eles estão- então, a vai ter falta. falta. Então, coloca então a falta. Não vai ter Para a presença. pessoa, a falta para a cadeira. Sim. Cadeira presente, cadeira não presente. Pronto, Gente, que é acabou. feito hoje com todos. É, mas aí Entendeu? não vai colocar presença. E aí, se então, ele deixa- não veio, né? Não, Ou então não é deixa em assim. branco o suplente, não põe nem presença nem Pode ausência. deixar em Não branco foi por também. cadeira. Cadeira da habitação está presente ou não está presente? Pronto, acabou. Não, mas vai ter por pessoa. É por pessoa também, aparece. Que é A pessoa veio aparece ou pra não. pessoa. Mas dá para mudar também, só a cadeira. Entendeu? Na hora de for fazer Porque- as pautas, a cadeira está presente ou não está presente? Então, Entendeu? a cadeira vai ser sempre titular, não é isso? É, a cadeira é o titular ou É, o suplente. Se sim, o titular é o não titular. veio e o suplente veio, a cadeira está presente, porque o Ó, suplente Luciano, veio. aí tem que mudar a convocação. A pauta, a convocação da 20ª, que é essa nossa aqui, coloca isso aqui, ó. Convoca, tá vendo? O Conselho Municipal condena no uso de suas atribuições, convoca todos os conselheiros, titulares, suplentes e colaboradores também. Porque o prefeito ele dispensa o funcionário público do Então, seu não tem exercício que para convocar participar o do suplente, conselho. convoca o Sim, mas titular. esse caso, né? É isso que eu quis dizer. Tem que convocar. O meu caso específico, como eu tenho uma função fiscalizatória igual o pessoal dela, É, o nosso caso também. Também. ela não pode tem uma deixar coisa- o pessoal. Sim, eu entendo o que o Luciano está falando, É. porque assim, nós somos diretorias que tem no máximo 4 funcionários. Eu sou Trabalha na rua. fiscal, Trabalha na rua. setor de habitação, trabalho só de dinheiro. Tem casos e Entendeu? Então casos. tem casos e casos. É. Agora, existe sim casos que eu É que até. agora tem online também, a pessoa pode Sim, mas aparecer. o problema Mas é que- assim, O problema é que se eu estiver trabalhando na rua, eu vou ficar online, eu vou deixar de fiscalizar a mesma coisa comigo. É porque eu não estou no meu ambiente. se entrar uma no denúncia para escritório. ele agora, ele vai ter que sair daqui, vai ter que ir. Você entendeu? Já houve casos até que a Pâmela tem ciência, que os meninos estavam na rua e eles precisavam de uma informação minha, eu tive que sair correndo para dar auxílio a eles. Então, acontece isso no meu cotidiano. Por exemplo, já houve casos deles precisarem de mim, eu estou em Santos. Não tem como fazer. Eu estou em demanda em Santos. Porque eu não fico essencialmente. Não vou pegar Ah, peraí. do cartório. Eu tudo posso- mais. você sente- Então, é complicado. Isso que eu Esse quero aqui, ó. dizer. Esse Então, aqui, ó. eu acho assim, tem que fazer uma alteração? Tem. Por quê? Eu não posso ser penalizado se eu estou com uma demanda de serviço, que eu tenho, Então, que eu tenho tempo, prazo e horário para cumprir. E aqui é marcado, tudo bem. Mas o que eu quis dizer, para as 24 Tem horas, que continuar para discutindo o o titular, se 37. ele não puder Porque cumprir, Então, vamos fazer Nessa assim, ó, época, peraí. ela tinha entidades, né? Então, vamos fazer assim, ó, a cadeira que não se eu já sei fizer que lá no presente. serviço, esse horário específico, eu vou ter que cumprir. A cadeira. Vocês vamos podem trabalhar registrar Agora, esquece que vai pra essa, frente. como cadeira. entendeu? Pode ser uma A ideia. cadeira essa que não- mudança até no grupo para todo mundo ficar sabendo que ele falou que Sim, para você, aí- para depois não falar, mas ele não me falou, ele falar, não, mas eu falei. Mas eu recebo pelo WhatsApp dele. Você entendeu? Hoje ele comunicou a dona Jaqueline, que trabalha conosco, que ele não poderia abrir e pediu para eu poder ir no local, que vir aqui. Estou presente. Só que o que eu estou falando é o seguinte:
E, nesse caso, eu acho que é interessante, não só para, no meu caso específico, né, da votação, mas acho que para todos, uma antecedência de 24 horas para que o suplente possa vir aqui. Aí não pode alegar desconhecimento de causa. Porque tem mais de 15 pessoas e aqui a gente só está em 4, né? Eu vou dar um exemplo, ó. Eu, em setembro, outubro e dezembro do ano passado, estive presente nas 3 reuniões. Eu sou titular, tá vendo? Presente. A minha suplente, que é a Márcia, ela não veio. Aí já me tacaram 3 faltas nela, tá vendo que louco? Bom, para que ela tacar tá falta porque se ela o titular não veio. está aqui, presente? Não, eu é uma coisa insana. Né? Se eu colocar presença e o Ministério Público vir... Não, mas não é colocar presença, é não apontar nada. Trocar, ao invés de falar das pessoas, trocar a presença da cadeira. Não, a cadeira aqui embaixo, dos dois. É isso que a gente está propondo aqui, tá Luciano. Em vez de colocar entidade ou membro, colocar a cadeira. A cadeira que não tiver representante. Setor responsável. É que ele está com o perde vaga. Aqui fica a pauta da pessoa e aqui embaixo aparece a representatividade da cadeira. Aí aparece se a cadeira inteira está presente a todos os meses. Eu acho que esse daqui a gente é tem que antigo. colocar assim, ó. Faz esse aqui da cadeira, se estiver presente ou não. Só que assim, em órgãos públicos, às vezes vão não vir. Por fim, a gente vai ter que ficar insistindo para eles continuarem, diferente de uma entidade que ela tem interesse em participar. Então, se ela não está vindo, ela vai mudar. Agora, tipo, no caso da habitação, não está vindo, o prefeito vai ter que fazer ele vir. Por quê? Porque é importante estar no Conselho do Meio Ambiente. É obrigado, entendeu? Não é porque por interesse. Também, a Patrícia veio aqui algumas vezes, só que assim, ela tem um serviço lá interno. Uhum. O responsável é o Ferreira, pela indicação, ele não pode, por algum motivo, eu acho que é digno ter um suplente, para que venha aqui. Mas o suplente, na vinda do titular, o suplente receber falta, eu acho incoerência. Também acho. Eu acho incoerência, porque a cadeira está representada. Está representada. Agora, no caso hoje, ele não está presente, mas eu, como representante suplente dele, eu estou aqui. Então, a cadeira está representada. É a mesma coisa que você falou das entidades que fazem parte do Condema e não são vindo ou não estão isso. Porque até porque foi uma eleição para ser colocada. Então, se participou de uma eleição, porque quis participar disso. Se não está vindo ou não está participando de forma sem virtual, justificativa, né? Sem justificativa, é complicado. Não dá para justificar mesmo o resto da vida, né? Sim. A Bruna quer falar. Pode falar, Bruna. Então, deixa eu entender. Vai ficar agora a cadeira. Mas vocês concordam que, se continuar dessa forma, não é penalizar, mas pelo menos dar mais um reforço? Como vocês falaram, a gente está em 4, aí 5 no máximo. Sempre foi assim. A minha suplente veio uma vez só. Ela pode ser, a gente conversa, pode, mas ela não sabe o que está acontecendo. Mas ela assiste, tem as reuniões gravadas. Gente, não é a mesma coisa. Até porque tem as comissões aí, as câmaras técnicas. Os dois deveriam estar presentes para conversar entre si. Porque a cadeira se faz pelos dois. Eu vejo dessa maneira, que você não dando esse reforço, vai ficar esse tantico de gente da mesma forma e nada vai mudar. O suplente vai continuar não indo, porque não é obrigação dele, já que o titular está aí, então eu não tenho direito à fala, não exerce o seu dever como cidadão. Eu vejo dessa forma. Bruna, eu discordo, porque a pessoa que assiste a íntegra da gravação, ela tem que passar a assistir. É como se ela estivesse aqui presente. Então, ela vai se inteirar da reunião. O suplente vai se inteirar da reunião, assistindo o vídeo, que é publicado no YouTube. Então, mas aí eu pergunto para você, não existe um dispositivo nesse sistema de vocês que aponte que a pessoa suplente ou aquele que não compareceu assistiu o... É porque é pelo YouTube. Eu não sei que a pessoa comentasse... ele tivesse uma conta e comentasse, eu assisti. Então, mas aí é que tá. Eu acho que deve colocar alguma coisa nesse sentido para que aquele membro que não compareceu aqui colocar uma menção, eu assisti e tal, vi o vídeo. Pelo menos ele está ciente que ele assistiu o vídeo, todos vão estar sabendo que foi registrado o informe dele.
Por quê? Porque senão fica fácil. Por exemplo, o responsável pela cadeira não vem, aí eu chego lá, eu vou passar para ele o que rolou aqui. Aí ele vai ficar no sentido direito e não vir também. Toda vez. Aí só venho eu. Você entendeu? Então, eu acho assim, se existe essa necessidade de comunicação entre ambos, mas que se faça de uma forma que a pessoa tenha a obrigatoriedade de visualizar Então, vamos fazer assim, então. Vamos colocar aqui, já para agradar todo mundo, a gente faz o quê? Tanto o conselheiro quanto o suplente, um tem que vir um mês e o outro mês. Pronto, acabou. Lógico, quando não dá, aí vem o suplente, ou vem o titular. Mas é assim, se você veio esse, o Ferreirinha é obrigado a vir no outro. Ou seja, 36 presenças, o Ferreirinha 6 presenças. Pronto, acabou. Atendeu todo mundo. Agora vai dar certo, temos práticos isso daí. Oi? Se vai dar certo, se vai dar certo, a gente não tem como saber. Mas tem que tentar. Agora, o que eu vou falar, por exemplo, em abril eu tenho certeza que vou sair de férias. Eu tenho uma justificativa, eu sou de férias. Agora, quem deve se fazer presente numa reunião? O dono da cadeira. Que é o titular. O titular. Por isso que eu acho que é meio maluco isso daí, de alternar seis. Entendeu? Eu não vou vir na minha Mas é um jeito de agradar todo mundo, sim, entendeu? Eu não vou vir num período que eu estou de descanso, ou programando uma viagem, alguma coisa, para me fazer presente aqui, ou ficar assistindo no YouTube. Então, eu acho assim, existem meios a gente tentar entrar num consenso? Existe. Nós temos que pegar e sentar e conversar. Um meio, você já deu uma ideia, mas eu acho assim, a priori, eu acho que a responsabilidade é do membro que é o dono da cadeira. E eu vou provar isso na lei, né? A lei é muito clara. O titular que faltar 5 vezes não consecutivas vai perder, vai sair da cadeira. Está na lei. Então a gente não pode fazer um regimento interno que contraria a lei. Isso é errado. A gente vai ser impugnado o nosso regimento interno. Está muito claro aqui, ó. Mesmo porque, se, por exemplo... 5 faltas alternadas do titular, exclusão do titular. A gente tem que suplente nunca sai. E o suplente, se ele não vir nunca, ele vai continuar na cadeira. O suplente ele vai assumir a vacância igual do titular. O titular desaparece, o suplente entra no lugar dele. Porque aí não está escrito. Não, peraí. Se o principal da cadeira não vier de acordo com a lei, o suplente sobe. Mas o suplente não vem, amigo. A gente só então, mas aí tem que oficiar ele, dizendo que ele agora, a partir de agora, ele é o titular. Ele assumiu. Se você não fizer isso... no caso, aí o titular tem que falar com o suplente para ele vir. Acho que deixei minha porta aberta. Só que aí tem que ter comunicação. Às vezes o titular não se comunica com o suplente. Eu falei. Por isso constar também que no caso de uma ausência do principal, avisar o suplente. Isso não está no regimento. É importante constar isso no regimento. 24 horas de antecedência. E o titular tem obrigação de comunicar o suplente. O suplente, 24 horas Eu acho que podia ser um pouquinho antes. Às vezes ele tem alguma coisa para fazer, né? Então, foi aquele conselho lá. É responsabilidade do conselheiro titular, a comunicação. É só colocar isso que você falou. Com uma antecedência mínima de 24 horas. Antecedência mínima. Você entendeu? Eu acho que é importante isso daí. Porque daí, o que acontece? Não se teria uma... E outra, o titular tem que informar deve informar no grupo que não poderá vir. Que ele não poderá vir, que vai outra ele já pessoa no lugar. O suplente dele para o comparecimento. Senão as pessoas do grupo não vão ficar sabendo mas também. Tem que colocar. Você entendeu? E aí pode pôr numa informação que deverá comunicar ao grupo que sobre tal fato que o suplente deverá suprir a vaga dele. Eu acho que é importante. Seria um parágrafo 2º, né? Pessoal, eu tenho 2 questões. A gente está pensando bastante na parte de presença e ausência da pessoa e da cadeira e tal. Porém, a gente está esquecendo a verdadeira causa disso tudo. Gente, é um conselho participativo. Todo mundo tem que participar. Não é só pela presença, e sim pela participação. Eu acredito que um suplente, um titular, um suplente que goste do que faz, que trabalhe bonitinho, eles teriam que vir da mesma forma, até para saber o que está acontecendo, né? Nem online, nem no YouTube as pessoas assistem, quem dirá presencial, né? Se continuar dessa forma. A outra coisa é que tem suplente que não foi nem na posse. Tem suplente que nem foi nem na posse. Agora, o meu caso e o do Bira,
somos os titulares, estamos sempre presentes. Aí o suplente nunca vai ter serventia. Então fica meio contraditório aí. No meu caso agora, eu sou a primeira vez que eu estou vindo, então eu nem posso. É. Eu acho que a gente fazem comissão, vai ter suplente, vai estar numa comissão e ele Então, podia estar aqui. eu acho assim, no regimento, que a gente tem que agradar todo mundo. No regimento já está falando que todo mundo tem que participar de uma comissão, ou seja, o suplente participa de uma comissão, entendeu? Aí quem é o responsável da comissão vai ter que fazer as reuniões, ou seja, o suplente ele vai ter que vir algumas Mas vezes. as reuniões das entendeu? comissões não é, Não é na ordinária. Não é na Então ordinária. já foge a história da frequência. Agora, Mas mas pode fazer uma das reuniões ordinárias da Câmara numa das reuniões normais. Aí Não tem você tem, problema. aí acaba a reunião e aí você pode continuar Pode com pôr a em pauta também a comissão. discussão, não tem problema nenhum. Tudo dentro da O pauta. importante é alinhar tudo, resolver e entregar para todo mundo. Porque realmente é complicado o suplente vir mesmo, assim. É interessante? É importante. Porém, dá para entender Eu já a fiz- habitação, porque eu me ponho assim no lugar do é meio difícil um ambiente. vir, imagine dois vir, né? Eu, às vezes, não consigo vir na reunião do Biraci, que é aqui do lado. Eu já fiz parte de comissão da prefeitura, sem citar. Eu era um dos únicos atuantes. Por quê? Porque eu ia nas reuniões, fiscalizava o censo, como que estava o procedimento e dava informação. Agora, é difícil você lidar com um ser humano e ainda mais um ser humano que não está nem aí fora do Brasil. É É complicado. Então, o que a gente faz? Ô, Bruna, você acha legal a gente fazer Ai, não é questionário no WhatsApp, votação. Enquete. Mas primeiro vamos. Conformes? Desse, Conforme? desse artigo aí que o Bira está questionando. Ou deixa do jeito que você está falando, ou a gente mantém do jeito que o Bira está falando. Faz a alteração. Isso, e faz alteração. Porque eu acho que o regimento está faltando só isso. É isso que tá desde a E sobre reunião passada. deliberações? Depois desde a reunião da passada. segunda chamada, pode ser aprovado com a qualquer gente colocou número aqui de 15 pessoas? minutos, Mas aí, tipo, você precisa aprovar alguma coisa. Vai poder ser aprovado com o número de Não. pessoas que está aqui, ou você vai ter que Não, esperar todo mundo aqui? Não, aí tem que Porque ser gente maioria, aí que fala que tem que ser depois de maioria 30 absoluta. minutos, maioria absoluta. depois de 30 minutos é com a quantidade de pessoas. Não, A maioria O que a gente absoluta tem colocou metade mais aqui, um. o A que a gente... reunião pode ser aberta Sim, com um quórum ou 15 minutos posterior É, com o que tiver presente. sim, Mas votação, quórum mínimo é 50% mais um. que é a absoluta. É no que Absoluto. você está assim, né? mas só o que a gente incluiu aqui foi 15 minutos após a segunda convocação. Será realizada com a quantidade que estiver presente em reunião, porque não dá para ficar esperando. Isso a gente altera. Aqui está simples, não está absoluta, tá vendo? No artigo. Mas eu acho que tem que ser Aí tem que maioria discutir. absoluta. Aí tem que Votação. Na votação. Não, maioria absoluta é 50% mais um. Nós temos 8, tem que ter 5. 5. 5. Metade de 8 é 4, 4 mais 1, 5. Lembrando Cinco que dos o oito. suplente não vota. Votação. O suplente não tem Ele direito a voto. vota, Com a ele presença vota do se o titular. Não tem direito ao Não. Não, se o Tem. titular Na não ausência tiver, o do suplente titular, o vota. suplente vota. Bruno falou uma vez que não tinha. Não, ele não falou O isso. suplente não Não. pode votar. O suplente vota se o titular não tiver. Aí sim, aí eu concordaria com a Bruna, que aí o suplente Como não que o teria poder suplente vai nenhum. votar se ele não vem em nenhuma reunião? Só Ele não vinha- vem, mas ele acompanha pelas gravações. Por isso que Não, eles não estão acompanhando, filha. saber o que está acontecendo. Eu acho assim, o direito a voto é de quem é Na minha presente. opinião, Não dá para o suplente vir uma reunião, vou votar um negócio, sabe nem Eu que não conselho sabia o que ele está tá. acontecendo. Na Não minha dá. opinião, eu acho que Sim. É o suplente. É o suplente. O E se o suplente suplente vai- não vem em nenhuma reunião, ele não sabe do assunto? Por isso que ele tem que vir nas reuniões, para ele Não saber pode do obrigar. assunto. Mais um motivo para chamar suplente, entendeu? Deixar esse negócio de 2/3 aí, esse parágrafo de 2/3, continuar a reunião e mais um motivo para chamar. o suplente pode se abster dele. É direito constitucional. Se abster de votar. É. É direito constitucional. Aí se não tiver quórum, aí fica tudo sem Não, votação. veja bem, o que eu estou falando. Ele está aqui presente. No Se caso, sente confortável em tomar eu uma não me decisão. sinto confortável É. em ter uma decisão. Eu me abstenho.
É direito constitucional. Eu Aí, não se tiver voto. só 4 pessoas, não vai ter quórum para votação, porque ele não quis votar. Mas eu estou falando no meu caso específico. Eu estou vindo aqui hoje. Se tivesse alguma coisa de votação, precisamos estudar mesmo e abster. É direito constitucional. Eu posso me abster. Não, mas ele tá. Aí fica sem Digamos que ele. votação. Não, mas se ele for o quinto, é uma forma de Uma expressão. forma de expressão. Não, sim, se ele for o a mais. Por exemplo, Mas e se se for- tiver for- certinho? Não, tiver se está cinco. presente todo mundo, Tiver porém quatro. ele Se tiver absteve já cinco, foi o voto vamos dizer dele. assim, Tiver, e o quinto falar, eu não me sinto à vontade, não tem problema. É válido a votação. Válido a votação. Mas você não falou que é 50% mais? Mas então, se você considerar Não, que é for presente. presente, Dura quando empata. Não, da aprovação, né? Do eu voto. não empata. Mas, Aí diz que mas o presidente tem o voto de Minerva, mas Minerva. o presidente está votando também. A não ser que ele não. Mas aí é complicado, hein? o certo seria 7 com o Bob Minerva do. Enfim, eu acho que já começou errado, porque o certo seria não Número ímpar, 8, né? seria um número ímpar. Né? Entendeu? Mas Bom, é paritário, é uma- não tem como, é paritário. Então, Composição paritária, sempre vai dar número par. mas eu acho que assim. Vamos alterar o 32? As deliberações do plenário serão tomadas por maioria absoluta? Sim, eu acho que sim. Mesmo, digamos que temos aqui. Aí que tá, ó, cabendo ao São presidente o 15 voto de 15 coalizão. conselheiros. Então, São digamos, 15 conselheiros, não são 16. Então, ó, digamos, o voto de qualidade, quer dizer, ele não vai votar no início. Então, digamos, dos 6, 5 vão então votar. ele é relator. 5 votam. Ah, mas aí não vai dar, não vai dar. 5 votando nunca vai dar empate. A não ser que um se abstenha. Aí dá 2 e 2, 4, aí o presidente vota desempatando. É. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque Tá certo. assim, se a votação. Ah, tá. E no caso teria que ter 6, tirando o O presidente. presidente é voto A Minerva. parte. Vai contar no quórum, mas ele não precisa votar Ele no não precisa início. votar no início, ele É. vota no final. Que é o que três chama de partes. voto de qualidade. Você entendeu? Então, o que acontece? Eu posso me abster, falar, eu não estou qualificado para É, votar, tudo bem. então eu não tô ciente, eu não vou votar. Eu me abstenho, é direito constitucional. Tanto é que hoje você vai eu vou citar de novo, você vai numa eleição, você tem o direito de votar em branco ou nulo. É abstenção. Agora, em termos práticos, Luciano, o nosso colegiado é muito pequenininho, ele só tem 8 membros. Será que vale mesmo a pena tirar o simples para o absoluto? Ou a gente mantém o simples? Faz no Bata WhatsApp, 4 que qualquer vota. coisa, da ferramenta do WhatsApp, faz a votação no WhatsApp também. Se as pessoas estão assistindo pelo YouTube, Sim. logo estão sabendo que está sendo ciente no grupo e manda no WhatsApp e vota. Então fica para Mas votação. aí vai deixar esse Google Forms do WhatsApp aberto até a próxima reunião ou abre naquela hora e fecha naquela hora? Ah, dá para deixar. O pessoal acho que é do turismo, né, que faz isso, né? Deixa, fica uma semana, dá tempo do pessoal ler, até a próxima reunião se Então, uma das aprovado, enquetes é essa, simples ou absoluta no 32. Eu acho que isso daí deveria ter um. Estou chegando agora, eu acho que tem que ter uma orientação jurídica para analisar isso daí de forma mais clara, para ver se vale a maioria absoluta ou a maioria simples. Ô, Bruno, numa votação pode usar uma maioria simples, Bruno? A votação tem que ser maioria absoluta ou pode ser maioria simples? Uma votação, para ter quórum. Aprovar alguma coisa. É. A lei não fala, pode ser maioria simples. A lei não fala nada, não. Porque ele não Não, a gente vai definir agora no regimento interno se é simples ou absoluto. Então ele falou que se não tem na lei, pode ser simples. A simples seria o quê? Simplifica a nossa vida, na verdade, né? Ser um a menos. A simples seria o quê? Só Seria Só metade. Só metade. Dos 8, 4 votam. No caso, você não votaria, 3 votariam. eu acho assim, gente, se a gente ficar falando, tem que ser Pô, é 5, ruim. 6, a Ela gente não vai ter, ela conseguir. nunca vai votar na presidência. Não, mas o tem presidente empate, né? vota também. Não, aqui não. Nos outros conselhos vota, Aqui, só ó, se no de vocês são diferentes. Cabendo ao presidente o voto de qualidade. Ah, tá, no de vocês tá A não ser que a tudo gente isso. tire isso do regimento, né? Aí, no caso, ela nunca vai valer Não, para ter os ela quatro. nunca vai valer. Ela poderia. Só em caso de empate. Ela poderia, Só no caso de empate. por exemplo, existe 2 tipos de interpretação jurídica nesse caso. Se ela é a relatora do assunto, ela emite a opinião dela. Se todos concordarem, segue o que ela relatou. Agora, se for uma relação de outro, aquele outro seria a mesma coisa. Ele relata e, se o pessoal seguir o entendimento dele, volta para o outro. É como se fosse um relator.
Eu entendo por isso. Agora, se for assim, considerar como voto de Minerva, ela dificilmente vai votar. Dificilmente vai voltar. Só em caso de empate. Eu acho legal o presidente votar, porque numa outra tem alguém da sociedade civil como presidente, também não vai poder votar, não vai ter direito ao voto. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, por exemplo, se você... Mas aí cai o voto de qualidade do presidente. Aí você teria que tirar do regimento interno. Aí, por exemplo, se você fez um estudo e foi colocar em votação aqui. A sua opinião, pelo estudo, ela tem que ser, não que seja expressão da verdade, mas tem que ser considerada. Então, eu posso aprovar parcial ou total. Aí eu não concordo com tal ponto. Eu concordo com tudo. Então, aí o voto, a expressão do voto vai se fazer nessa parte. Que daí gera uma discussão. Então, o que a gente pode fazer? Aí, no consenso, o pessoal pode redigir uma alteração e todo mundo concordar. Minha opinião. Por exemplo, o Bira vai falar sobre um assunto X. Ele vai ser o relator. Ele vai dizer assim, ó, assim, o estudo que eu realizei foi isso daqui. Tem o parcial e o total. E aí entra-se no consenso. É a minha opinião. E no caso, ele não votaria. Ele seria o relator. Como você poderia ser relator ou eu não entraria no voto, mas sim numa questão de discussão. E aí, você pode não concordar com a minha opinião em uma parte, você põe o seu parâmetro. Aí, discutimos, eu acho que é melhor tirar esse ponto, colocar esse ponto, e aí a gente discute no conceito e aprova. Eu acho que, assim, é o meio mais democrático de se agir do que você só falar numa votação simples. A votação é assim, eu concordo. Mas você nem entendeu nada do assunto, nem discutiu. Você entendeu? É isso que eu falo, no sentido. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, seria alguma coisa assim, de tentar bolar algo assim, dentro do estatuto, Vila, e a gente tentar formalizar isso daí. Nos outros conselhos, quando tem votação de cada item do regimento interno, eles colocam o telão aqui e fala item por item e pergunta se os outros aprovam os itens. Mas é uma coisa legal de se Lê um fazer. item e fala, tá aprovado? Tá aprovado. Aprovo. Não entendi. Aí a pessoa explica de novo aquele item como Por seria. isso, por isso que eu acho estranho a gente fazer essas enquetes, de aprovar na enquete por grupo de WhatsApp. Para mim, a aprovação tem que ser numa reunião ordinária com o telão. Porque senão, para que serve no regimento interno ter o quórum mínimo de aprovação? Porque aí discute item por item e cada um fica ciente de todos os itens, não pela metade. A coisa é pequena, tudo bem fazer uma enquete. Agora, quando a coisa é maior, aprovar ou não aprovar a mudança então, no regimento... deixar para aprovar 4 pessoas. Porque 5 vai ser difícil. É isso que eu falo. Melhor deixar simples mesmo. Melhor deixar simples, que é muito mais fácil. Faz só por aqui. Porque 4 representantes sempre vêm. Uma deliberação como essa aqui que a gente está fazendo hoje... No nosso caso é 2 terços, né? Uma discussão que eu vim aqui sobre esse assunto, eu acho assim, interessante, do jeito que nós estamos aqui, delinear. Mas, assim, se for algo muito específico, eu acho que tem que ser algo presencial. Sim. Que é a mudança de regimento. Alteração de regimento. 2 terços. O que são 2 terços de 8? São 6. A gente tem que ter 6 membros na nossa reunião ordinária para aprovar a mudança no regimento. Seriam os titulares. Não. Ou suplente, Ou representante. Representante. Ou o suplente também ele pode opinar sobre as questões, só não vai poder votar. Sim. Melhor deixar 4 pessoas. 4 para votação simples. Para mudança de regimento, 2 terços. Isso é padrão, né? Aí tem que ver, assim, na lei municipal não comenta isso, né? Sobre qualquer alteração de regimento, o que é necessário. Não. Na lei municipal não fala. Não entra nesse âmbito, não. Então, o regimento interno. Eu acho que é numa parte mais... É o próprio regimento. O próprio regimento. Mas eu acho que a ideia de, por exemplo, ter uma discussão de um assunto, uma pessoa que se incumbiu de desenvolver o assunto e posterior, dar demanda do assunto para os demais, eu acho interessante
que aí passa esse debate e ou haja um consenso, ou desculpa, eu não concordei isso, da forma que ela falou, item por item, e ver quem concordou, quem não concordou, acho que é uma demanda legal. Aí vocês, quando for fazer isso, vocês avisam antes para a gente poder alugar o telão pro social, pegar emprestado antes, deixar já registrado que dia que vai pegar emprestado para eles não emprestar para outra pessoa. Eu acho legal. Perfeito. Só uma coisa, vamos tirar essa frase do artigo 35º, né? E designados pelo presidente do CONDEMA, eu não sei porque apareceu isso no regimento interno. Ó, os membros do CONDEMA, previsto no artigo 5 desse regimento, serão substituídos suas faltas e impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes, previamente indicados pelas suas instituições, aí tudo bem, de origem, e designados pelo presidente do CONDEMA. Eu acho que designado quer dizer... Aprovado. Designado deve ser... Não é... É o poder executivo, a portaria. Fazer a portaria, fazer isso, alguma coisa nesse sentido, designado. Porque, ó, já vai ser indicado, ó, pelas suas instituições de origem. Você está designando, você me indicou a Márcia, eu vou designar a Márcia para o conselho, entendeu? Porque antigamente esse conselho era só de entidades, depois a gente abriu, né? Deveria tirar isso aqui. Não, é importante, o início é importante, que fala da que a gente vai Eu acho que ter, é designado só isso. né? Uma outra dúvida que eu tenho no regimento, Depois você precisa me arrumar uma cópia disso daí, que eu não tenho. Depois eu te dou, porque a gente já fiz várias cópias disso aqui já, e já tá me baguncei já o que eu fiz. nosso modelo, acho que o senhor fala também, né? No artigo 7º. A Bruna está acompanhando, Bruna? Artigo 7º. Cada assento no CONDEMA será composto por um conselheiro titular e um conselheiro suplente, aí tudo bem. Agora, podendo cada assento ser composto por instituições diferentes, vão manter isso? Eu acho legal. Porque aí tem aquela história, né? O titular não vem... Tipo, uma cadeira, um titular de um lugar e um suplente de outro? Uma por pessoa enquanto está assim no escolhe. regimento interno, Bruna. Acho que, não sei, acho que não é legal, não. Então, da mesma instituição, então. Da mesma instituição. Eu volto para a mesma instituição. É composto por conselheiro titular e suplente. Da mesma instituição vai complicar, porque a gente abriu para pessoas individuais, né? Pessoas físicas. Não, as pessoas físicas, ela entra no físico com físico. Aí é sociedade civil, aí não é instituição. Não é sociedade civil. Aí é cada pessoa por pessoa, e um suplente para todos. Mas aí não vai fechar? Não vai dar a entender que todas as cadeiras são para Aí entidades? tá falando para instituição, amigo, não para sociedade civil. Pronto, fechou, apaguei. Cidade. Resolvido. Resolvido, apaguei. Ficou. Cada assento no CONDEMA será composto por um conselheiro titular e um conselheiro suplente. Pronto. Não, aí tudo bem, é melhor assim. Porque tá na dúvida, a gente apaga. Outra coisa, o artigo 11. O artigo 11 eu procurei na lei e não fala nada a respeito. O artigo 11 dá plenos poderes para a presidência, o presidente. Conforme o artigo 13 da lei, os membros da Secretaria do Conselho serão indicados pela presidência. Como você está vendo isso? Artigo 11. Não está aí com você? Ah, não tem votação, né? Então. É outra coisa? Tá certo. Não, aqui, né? É. O que você não é estranho isso? Não é por votação igual os outros. Geralmente é por votação. Os Aqui- outros, eles votam para saber quem vai ser Dá pra eles o poderes, presidente, eles votam, todo mundo vota, quem ganhou Luciano, mais, Tem que vota. acatar a lei municipal. Pela lei municipal, o presidente é o diretor do meio ambiente. Tudo bem. Agora, aqui já está indo além, está dizendo, o diretor do meio ambiente vai, além dele ser necessariamente o presidente, ele ainda vai indicar o tesoureiro e o secretário. E aí, se a gente for ver a responsabilidade do tesoureiro, movimentar as contas bancárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conjunto com a tesouraria. Responsabilidade do presidente. Quer dizer, o presidente e o tesoureiro vão movimentar o fundo. Sim. Se o presidente, ao assumir, ele que indica o tesoureiro, é louco isso, né? Acho que tem que ser por votação.
Até porque a gente fez por votação aqui já no começo, Foi? logo na Então vamos retirar isso do regimento interno. Ficou, acho que era Miriam ou era o Júlio. Então vamos retirar isso do... O que fala o 13º? Vamos ver o artigo 13º, mas não fala nada específico. Ó, o 13º fala: o mandato dos membros nomeados será de 2 anos, a contar de sua posse, permitida a recondução por mais 2 anos, por uma única vez. Ah, sim, mas isso Então, daí uma é única do recondução. mandato. É, só isso que fala. Tem também o parágrafo 1º. Os membros do Só Conselho que isso poderão aqui que você está substituir mediante questionando está na solicitação de lei. entidade. Então tem que manter. Não, Não é a lei não isso. fala nada disso. Não, não fala, Ela é fala genérica. indicação. Ela é genérica, é. Ela E aí não o fala da lei. indicação. Mas se você escolheram como tesoureiro como É, sendo por votação, esse é o correto. é o padrão, Porque né? senão, assim, é Tem igual. pesado o negócio. Porque senão fica que nem clube de futebol. Louco, né? Eu sou Amiguinho. presidente, escolho o meu tesoureiro e o tesoureiro faz o que eu quero. Não, aí não pode. Aí dá conflito de interesse. Aqui, para movimentar o fundo, tem que ser o presidente e o tesoureiro, para que os dois não estejam implicados, né? Sim. Agora, se quem escolhe o presidente é o tesoureiro, aí estão implicados já. É só retirar isso do regimento interno, né? Coloca por votação, né? Por votação. Por- Serão por escolhidos por eleição- votação. Por eleição direta, eu acho É o que 11, seria. né? É por votação do colegiado, né? Da mesa. Colegiado. Que é o usual, né? No primeiro dia de... Então Ó, tira isso aqui conforme artigo 13 da lei, não precisa pôr nada, né? Não, o artigo 13 fala sobre o mandato. Ah, tá. Sobre o mandato, que é 2 anos, renovável por mais 2 anos. Então põe aqui assim, ó. Os membros da secretaria, que é só uma pessoa, né? Não é? O secretário é só um. Serão votados caso tenha mais de um candidato. Não, isso daí pode ser por aclamação, pode ser eleição direta. Igual Você aqui. entendeu? Aqui a gente perguntou quem queria ser. Pode ser por aclamação, por eleição direta. Ah, por exemplo, eu quero participar, quero ser o tesoureiro. Todo mundo concorda? Concordamos, é aclamação. aí, ó, no item 2, fala o seguinte: para a finalidade de substituição, o secretário e o tesoureiro, eles são a secretaria, né? O secretário e o tesoureiro são a secretaria. Poderão ser indicados de forma temporária pela presidência. Olha que estranho, porque aqui contradiz aqui, né? Aqui fala de temporário, aqui fica definitivo, né? Por 2 anos. Então, no caso de Com duração até 120 dias, no caso de vacância, né? vacância. A indicação permanente deve considerar a vigência do biênio. Você tem ideia? Lá? Bom, Tá boa? Sabe? com a estrada tá legal. Lá também? E a ponte é uma ponte boa, né? Que é uma ponte Acabou provisória. assim, eu fui pra lá. Está passando, caminhão, está passando. Lá Tá. fim de semana, aí só que eu tenho o João Saci lá, né, para falar. Mas aí eu não quis perturbar ele. Não, mas ele é de boa. Não, eu Você sei, tem telefone dele, né? Ele é tranquilão. Não, por isso que eu estou perguntando para você, porque você vai estar lá e saber como está. Os meus foram lá hoje. Né? E outro dia eu vi uns caras jogando antes da ponte palito. Já tiraram já. Né? Já. Foram lá hoje, não tá mais. É duro, né? Pô, e aí? A gente simplesmente... Tá estranho Como que ficou? Gente, suporte. Pô, mas tá estranho esses itens 1 e 2, né? Os membros serão indicados... O mandato o mandato todo conselheiro é de 2 anos. Então, mas aí o que pode ser feito é a alteração para a eleição, para escolher os membros da comunidade. Você concorda comigo? E não, serão escolhidos, sim. Aí sim, tem que retirar esse negócio de indicados pela presidência. Né? serão escolhidos para Serão escolhidos por votação. votação, e não por indicação. Eu achei errado.
eu já participei de formação de estatuto no sindicato nosso, e É. eu tenho umas controvérsias também com esse tipo de atitude. São coisas enviesadas, né? Já é estranho na lei municipal dizer que o diretor do meio ambiente necessariamente é o presidente, isso já é estranho. Na realidade, não é intervenção, é que é uma comodidade, né? Já que o cara é da pasta, ele possa. Você sabe quem escreveu a lei, né? Sim, Foi Domênico. eu sei. E Ele era por uma coincidência, ele era o diretor do meio ambiente na época. Isso aí fere o princípio constitucional de Sim. impessoalidade, né? Exatamente. Ele advogou em causa própria. Claro. Mas não deu resultado. O duro que permanece, ali fica, né? Mas Ninguém mudou. Isso pode ser pode ser alterado na alterado. lei, mas não foi alterado, continuou. Tiveram Eu acho alterações, que né? se fossem ligados à área de meio ambiente, todos aqueles que fazem parte de alguma ligação com a área de meio ambiente podem ser candidatos à eleição. Ó, essa foi a última modificação. Foi cancelado o artigo 11, que fala que somente serão admitidas a participação no programa de entidades, quer dizer, fechou para entidades. Pessoa física não poderia participar. Aí, em 21, foi aberto. Falou, não, na ausência de entidades, quer dizer, é prioridade, mas na ausência de entidade pode, pessoa civil pode, não organizada pode participar. Então, mas aí poderia fazer o que eu te falei. Alterar isso daí e colocar na própria alteração da lei, mas isso daí ninguém vai querer mexer. Não vão, não. Ainda mais sendo ano eleitoral, ninguém vai querer mexer. Exatamente. Isso daí, posterior à legislatura, pode alterar isso. Com calma, Tem um estudo, tem uma análise criteriosa. Eu acho que assim, não pode um cara que tem uma fazenda que desmata ser o presidente do convênio. Não tem como. Não. Mas eu acho assim, uma pessoa ligada ao meio ambiente ou sociedade, no caso não sociedade civil, entidade presente na cidade que ajude a combater o desmatamento, cuide da parte do meio ambiente, ou até, por exemplo, você que é do... Isso depende muito de colegiado para colegiado, né? E Conceia exige que 1/3 dos membros sejam do poder público e 2/3 da sociedade civil, a maioria, o dobro da sociedade civil. E exige que o presidente seja da sociedade civil. Isso a nível Brasil. Todas as leis municipais têm que acatar isso. A presidência é da sociedade civil. Mas não sabe, né? Porque quem está sentindo na pele, isso não gosta. Tem outros conselhos que colocam como alternância, né? Sei lá, 2 anos presidente da sociedade civil, 2 anos do poder público. Depende muito do colegiado. Eu vi pela pergunta 37 graus. E nós aqui, o nosso ar-condicionado que é pipado? Nós nem temos ar-condicionado. Mas não é isso. A sala não tem ventilação. Tem nem ventilador, não tem ventilação. Não tem ventilação. Porque você já foi lá no... Você viu onde que é a janela? E tem uma tela que não deixa você abrir. Aí é ruim. Segunda-feira eu tive quase 2 desmaios lá dentro. A Patrícia tinha ido para São Paulo e a Jaque estava de férias. Eu quase tive 2 desmaios. Ninguém ia socorrer você está sozinho. Então, como que ficou definido, gente? Aqui, no artigo... Explica para ela. O 11, né? No 11 aí, não foi isso? Que nós estávamos vendo? Não, aquele da escolha do... É no 11 mesmo, é o 11. Da escolha do... Conforme o artigo 13 na lei, os membros da Secretaria do Conselho serão escolhidos por votação, cujo mandato será no biênio vigente, permitida uma reposição por 2 anos. Não, mas aqui você tirou o quê do artigo 11? Eu não entendi por que 2 anos, porque isso é geral, todo membro que tem mandato. O mandato do secretário, tudo bem. Então, no caso de, ao ser indicado, ser eleito. No 11 você fala. Isso. Tira o indicados pela presidência e coloca escolhidos por votação. Porque isso aí não está atualizado, mas... isso Não, depois você me dá. A não ser que seja de forma temporária, tá vendo? Isso a gente mantém. Aí o item 2 fala, para a finalidade de substituição de vacância, do secretário, substituição à vacância. Secretário e tesoureiro poderão ser indicados de forma temporária ou pela presidência, por você.
com a duração de até 120 dias, até 4 meses. Depois teria que fazer uma votação. Você vai manter o 11 todinho? O item 2 mantém. Deus mantém. O item 1... Tira? Não, o 11 só muda no item 1, É, tira a indicação. indicados Serão pela indicados, não, presidência, serão votados escolhidos por por votação. votação. E não pela presidência. É, só escolhidos por votação. Tá. E o 12 e 13 normal? É. Tá. Mais alguma coisa? Tesoureiro. O tesoureiro e o secretário, eles fazem parte da secretaria. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa, Bruna? Você acha que Não, acho que é isso mesmo. Tá bom essas alterações. Tudo bem, nós. eu anotei aqui? A gente arruma. Está falando, a pessoa não quer não. Ok. Não pode conselheiro. Ah, sim, tocou mudança de regimento, né? Tá muito calor. Não é isso. Você já tem as unidades temáticas? Então, o que que a gente ficou de fazer? Em vez de a gente fazer um monte de câmera temática, a gente fez uma câmera só e elas são temporárias, né? Ela pode ficar como pode não ficar. A gente vai fazer essa câmera temática para terminar o regimento, aí depois a gente pode continuar as câmeras temáticas, você pode fazer de fiscalização, nada determinado. E antes estava assim, tipo, câmera de educação, câmera disso, mas às vezes, né, ficou mudando. É, cada um faz uma câmera que achar interessante. Às vezes pode ser uma câmera de momento, tipo, sabe, vamos fazer uma câmera temática para cuidar só do fundo. Então faz a câmera para cuidar do fundo, para fazer, sei lá, o regimento do fundo, fez, acabou a câmera. Aí pode partir para outra. Entendeu? É até melhor do que ficar só uma para sempre. Né? Acho que é isso, né? Cabe ao problema eu vou perguntar para você, pessoal, logo por exemplo, dentro do município, identificar os maiores focos de problemas com invasões e desmatamento. Então, a gente teve um questionamento sobre isso, falando que alguém que entende isso, que o CONDEMA ele não tem que indicar locais. Não, mas apontar os problemas desse tipo. Eu acho que pode apontar. Apontar, não indicar. Não indicar. Apontar por exemplo, uma região que tem o maior foco de desmatamento dentro da cidade. Então, por exemplo, os locais que são mais risco de desmatamento, risco ao meio ambiente, vamos falar assim, ao meio ambiente. Né? Então, por exemplo, por isso eu tenho, se precisar, eu tenho a planta da cidade, onde a gente pode tirar uma cópia, né, que tem os loteamentos, tirar uma cópia e daí a gente fazer um layout para até para o conselheiro que fizer parte aqui da sociedade civil, tomar ciência do Isso é está importante. acontecendo. Está nas atribuições na lei aqui do CONDEMA. Por isso que eu estou perguntando. Porque assim, hoje a gente já faz com vocês, né? Porque assim, as áreas o de que acontece? monitoria. Então, quem fiscaliza o meio ambiente é a equipe. Mas assim, de conhecimento da cidade toda, e até essa última quarta-feira que teve o pessoal do Cubatão aí da Polícia Ambiental, o Paulo tinha me falado, eu fui lá só para dar um layout para eles, porque eles querem saber sobre amarroco, loteamento. Está tendo muita invasão lá. Não, tá, isso daí... Aí, por exemplo, as áreas indígenas, eles querem ter ciência e tudo mais. Aí eu falei, o dia que vocês quiserem, vocês peçam demanda,
eu mostro as plantas de loteamentos e vocês tiram cópias para vocês também terem isso daí. Porque vocês trabalham com coordenadas, nós não temos o GPS. Eu tenho aqui um GPS de Araque, aqui, que é pelo aplicativo. Se não pega sinal já era. E aí eu falei, vocês trabalham com GPS, eu trabalho com orientação de lotes quadros. Então eu expliquei para eles, lá, eles ficaram de um dia para conversar comigo lá, eu apresentar para eles. Então eu achava legal que isso daí também vocês implantassem aqui no conselho, porque um dia você pode até chamar a Polícia Ambiental para participar de uma reunião sobre esses casos. E aí demonstrar com uma planta, convidar eles, uma planta que é bem grande aqui, para eles terem ciência do Pontos críticos, né? Ainda mais agora que trocou o plantão. Trocou a equipe, que antes era Itaém, agora vem de Cubatão, porque eles dividiram. Está bem mais longe agora. Eles dividiram, porque agora Itaém faz Itaém, Peruíbe, Ana Dias, Itariri e Pedro Toledo. Agora, de Cubatão para cá. E o pessoal de lá estava acostumado, já conhecia aqui. Agora eles estão vindo de lá. Já estão pegando o conhecimento agora. E vai demorar. Está como atribuição do CONDEMA que você está falando. A número 9, realizar ação fiscalizadora no tocante à observação da legislação ambiental municipal, analisando e relatando sobre possíveis casos de degradação de poluições ambientais. Se quiser, a gente faz. Porque assim, a gente já tem as nossas áreas de monitoria, que a gente diligenciando no sentido de sua apuração. Toda semana, todo mês. Tem que apurar o que está acontecendo. É o que eu estou falando para você. Aí o que é de monitoramento permanente, você já destaca, e o que tem de informações sobre demanda de risco de desmatamento, risco ambiental, você faz uma outra demanda. Isso. Eu acho que estava legal até para chamar eles aqui um dia, convidar eles para participar, de uma reunião, eles terem esse tipo de feeling que a gente tem no cotidiano. Certeza. Verdade. Você entendeu? Eu achava legal. É uma opinião minha. Eu acho que seria de suma importância, porque como eles estão pegando o bonde andando, até eles pegarem o fio da meada, a Inês é morta. E a gente, como a gente... Já tem pauta para a próxima? Oi? Já tem a pauta da próxima reunião? Não. Podia ter isso. Uma reunião para os outros para fazer isso. Não, é bom ter material. Não. Tem que estar bem esquematizado. Não é assim para eles virem aqui perder tempo porque a gente ficar discutindo regimento interno ainda. Não. Porque, assim, na realidade, esse tipo de coisa é um patamar adiante. Primeiro a gente tem que se organizar. Fazer a comissão, depois a comissão estiver pronta. Vamos na reunião, né? Vamos encerrar. Bruna, vamos encerrar a reunião ou você está falando de alguma coisa? Não, pode encerrar. Então tá bom. Tchau, Tchau, gente. Valeu. Qual a sugestão de pauta para o futuro? A gente apresenta para ninguém? Oi?